Ora viva, minhas amigas e meus amigos. Eu sou Cianuque Monteiro e vocês são sempre bem-vindos à nossa página Só para Esclarecer. Bem, como foi anunciado no meu perfil do Facebook, hoje nós temos uma live super abençoada. Vamos ter um bate-papo, uma live especial com um convidado especial. Na sexta-feira passada tivemos aqui o professor Paulo Sérgio. Hoje nós estaremos aqui com o professor Jamierson Oliveira e já está comigo mesmo aqui o meu convidado de hoje, que é o pastor Jamierson Oliveira. Pastor Jamierson, seja bem-vindo à página Só para Esclarecer. Amém, querido. É uma alegria para mim, pastor Cianuque, primeiro te reencontrar, ainda que online, né? Mas é um privilégio estar aqui no teu canal. Tentamos algumas vezes aí, mas dificuldade de agenda, mas Deus preparou esse dia, né? Um dia para que pudéssemos aqui termos essa oportunidade de bater um papo, conversarmos sobre a palavra de Deus e falar com essa igreja maravilhosa, uma igreja forte, vibrante em Angola. Para mim é uma alegria muito grande. E eu agradeço mesmo de coração a oportunidade de, através do seu canal, termos esse contato com a igreja angolana. Exatamente, professor. A igreja brasileira influenciou muito a igreja angolana. Tanto é que os pregadores que foram assistidos são maioritariamente brasileiros. A forma de pregar dos angolanos, principalmente do movimento pentecostal, foi muito influenciado pela igreja brasileira. E a Bíblia, as Bíblias, os materiais todos que temos, né, que são produzidos e traduzidos, são maioritariamente brasileiros. Nós bebemos mais de Brasil do que Portugal. E é sempre uma bênção ter aqui conosco o professor Jamierson. E o professor é muito querido em Angola. Até tem aí o Bernardo Costa já comentou, pastor Jamierson do Seminário Batista Livre, isso mesmo. É o pastor Jamierson do Seminário Batista Livre. Ele é o diretor do Seminário Batista Livre. Uma curiosidade aí, né? O pentecostalismo na igreja sueca, tanto que a Assembleia de Deus também é fruto, né, de missão sueca, Assembleia de Deus brasileira, né? Ela é fruto do envio de missionários suecos, né? Daniel Berg e Gunnar Wingren também, que também batistas, mas que no Brasil tiveram essa missão, né? de evangelizar o Brasil. Então, eu pastoreio essa igreja em Guarulhos, aonde também tem o Seminário Batista Livre. O seminário, eu sou o diretor acadêmico e pedagógico do seminário, aqui na cidade de Guarulhos, mas temos também uma unidade em São Paulo, na Vila Prudente, em São Paulo. O seminário funciona com cursos presenciais e cursos à distância, cursos online. Então, essa é a minha recente história, né? Eu já quero fazer, como já que estamos falando para o público que é angolano, eu quero começar com duas perguntas. Assim, professor, o nome dessa página, pastor Jamierson, é Só para Esclarecer. Então, aqui é para deixar tudo claro. Primeiro, o pastor Jamierson tornou-se conhecido pelos angolanos que nos assistem através dos debates no canal do YouTube. Não vejam só. Mas há ainda um grande grupo em Angola que critica debates, por exemplo, que dizem, mas para que debater? Acham que debate é exibição de conhecimento, é procurar humilhar alguém que não saiba. Eu queria que o professor Jamierson nos esclarecesse qual é a importância do debate para um cristão. Qual é a importância que o debate tem na vida de um cristão? Muito bem. Eu acho que nós hoje, nós temos, de fato, um polemismo, né? O chamado polemismo, ele pode ser maléfico, ele pode ser, assim, ruim, que é o debate pelo debate, né? O debate pelo debate.
em que se tenta humilhar o colega que está ali no debate, essa questão do exibicionismo, né? Mas a apologética, propriamente dita, ela se utiliza do debate como uma forma até de evangelismo, até de uma afirmação da verdade. Então, assim, o debate com aqueles que estão fora dos círculos cristãos, evangélicos, protestantes, imagina, por exemplo, um debate com um ateu, debate com um muçulmano, debate com um espírita, debate com um mormon. Essas oportunidades, nós temos, inclusive, o objetivo de evangelizá-los. Tá? Então, tem esse caráter de evangelização. Tá? A apologética não é um ataque à outra fé. Antes, é uma defesa das doutrinas cristãs. Então, a ideia lá de Judas, né? Que, na carta de Judas, defendendo a fé que uma vez foi dada aos santos. Né? Então, a ideia de defesa da verdadeira doutrina. Tá? Então, isso, apologética para os que estão de fora, o debate para aqueles que estão fora do círculo evangélico. Tá? Claro que isso também, de qualquer forma, precisa ser feito com muito amor, com muita educação, com muita gentileza, com muita humildade. Agora, intramuros, no chamado arraial ou círculo evangélico, né? Deixa eu abrir um parêntese aqui, Senuki. Pode ser que eu fale termos que não seja muito bem compreendido aí para o angolano, aí você me traduz aí, né? Depois você me corrige, ou troca em miúdos aí, né? Faz a tradução para mim. Mas dentro do chamado círculo evangélico, o debate ele tem uma função pedagógica. Ele tem uma função pedagógica. Aprove Deus, pela sua sabedoria, permitir para a sua igreja essas diferentes interpretações. Talvez, se fôssemos perguntar para os pastores, teólogos, de modo geral, talvez fosse melhor que a Bíblia tivesse tudo muito bem explicado, tudo muito às claras. Né? Mas não é assim. Então, de maneira que Deus deixou a sua palavra, que é a sua revelação, mas ele permite que as coisas não estejam tão claras nas Escrituras que seja possível essas diferentes interpretações. Então, assim, nós tratamos o debate de forma pedagógica. É uma oportunidade de aprofundarmos questões, de conhecermos o ponto de vista do nosso outro irmão que pensa diferente, né? Podemos aprender um com o outro. Nem sempre o debate é amistoso assim. Às vezes o debate ele é ácido, ele é desrespeitoso, e aí, nesse ponto, quando é dessa forma, é reprovável. Né? É reprovável. Mas a grande maioria dos debates, ele se dá num nível de muita cordialidade, né? De muita cordialidade. Eu aprendo muito nos debates, porque, primeiro, para eu ir para um debate, eu preciso estudar o assunto que me alimenta. Ao conversar com outro colega no debate, ser questionado, ser colocado diante de perguntas, isso me faz pensar e amadurecer, né? Amadurecer teologicamente. Então, se for feito com respeito, com educação, humildade, sabendo que ninguém tem uma teologia perfeita, viu, Senuki? Então, quem se arroga com uma teologia perfeita, de ponta a ponta, você já deve ter, assim, um pé atrás, uma suspeita, porque, de fato, de verdade, não é desse jeito, né? Não é dessa forma. Boa. E olhando para a Bíblia, nós vemos Jesus aos 12 anos debatendo com os principais, os sacerdotes, Paulo,
com os principais da sinagoga, com os filósofos em Atenas, e você encontra respaldo na Bíblia para nós podermos, então, trocar ideias com o objetivo, como disse o professor, ganhar o outro lado para Cristo. Sim. O outro assunto que eu queria falar é sobre essa questão de rótulos. Por exemplo, ser chamado de arminiano ou calvinista. Uns vão se apoiar naquele texto de Paulo, que diz eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Por que não ser apenas cristão, mas ter esse rótulo de um determinado segmento dentro do protestantismo? Segmento quer seja soteriológico ou escatológico. O professor não vê nenhum mal nisso, de ser rotulado de o fulano de tal é calvinista ou o fulano de tal é arminiano? Mais uma vez, né, essa preocupação de Paulo aos Coríntios, ela ainda existe para nós, ela é válida para nós. Quando esse partidarismo, quando essa polaridade de opinião teológica tem o objetivo de dividir a igreja, de romper a comunhão. Então, a preocupação de Paulo não está necessariamente ou de forma específica em pessoas terem opiniões diferentes, mas o cuidado de não fazer uma divisão na igreja, se romper comunhão por causa de pontos de vista diferentes, por causa de familiaridades diferentes. Alguns preferem determinado teólogo, determinada linha teológica, determinado personagem da história. Né? Então, na igreja de Corinto, o problema não era a pessoa gostar mais de Paulo ou gostar mais de Apolo. Ocorre que eles, com isso, estavam fazendo uma divisão da igreja. Estavam rompendo a comunhão com o outro. Esse risco existe até hoje. Esse risco existe até hoje. Por exemplo, eu não tenho problema nenhum em trazer na minha igreja para ministrar um irmão calvinista. Eu não tenho problema nenhum de trazer para ministrar na minha igreja um irmão pós-tribulacionista. Eu sou arminiano, sou pré-tribulacionista, mas eu não tenho nenhum problema de que alguém ministre na minha igreja tendo essa outra opinião. Porque eu considero meu irmão, tenho um respeito com ele, quero morar no céu com ele, quero caminhar, peregrinar, enquanto igreja peregrina, né? Eu quero caminhar com esse irmão. E ele tem muito a me abençoar, ele tem muito de Deus para mim. Então, assim, agora, é verdade que isso nem sempre é verdade. Isso nem sempre acontece, melhor dizendo. Há quem, por causa de opiniões diferentes, vai romper a comunhão com o próximo, vai romper a comunhão com o outro. Nesse sentido, vale o alerta de Paulo. Né? Antes de ser, em outras palavras, eu diria o seguinte, antes de ser arminiano ou calvinista, ou pré-tribulacionista, ou amilenista, ou qualquer uma outra dessas escolas de interpretação, antes de tudo, somos cristãos, somos de Cristo. Né? Antes de tudo, somos irmãos. Né? Então, o princípio permanece. E a gente tem que vigiar, tem que tomar cuidado, porque se você lidar com essas diferenças de opiniões de maneira imatura, você vai construir muros. Você vai construir muros no lugar de pontes. Né? Então, é preciso ter bastante cuidado. Eu acho que isso passa mais pela maturidade, né, Senuque? Se for um crente maduro, ele não vai usar disso como arma contra um irmão. Né? Apenas a gente tem um ponto de vista diferente. Naquilo que é fundamental às Escrituras, nós temos sintonia, temos unanimidade. Naquilo que é secundário, tolerância, né? Sim, até porque ambos os grupos creem que Jesus é o Salvador da humanidade e, através de Jesus, então, nós recebemos a salvação. A divergência é apenas na forma como essa salvação exato, se desenvolve. Bem, falando em salvação, eu queria, já que o professor é arminiano, responder, que o professor nos respondesse a uma pergunta que é muito feita. Já que o pecador é morto, como pode o pecador
aceitar a oferta da salvação. Pelo menos alguns dizem que já que o pecador é morto, apenas Deus, de forma unilateral e monergista, dá vida para depois o indivíduo crer. E como seria, como o pastor Jamierson vê essa situação da salvação, de graça pela fé, do indivíduo que está espiritualmente morto? Excelente pergunta, Cianucci. É claro que esse debate ele existe, né? Esse debate existe, e nós nos divergimos, né? Arminianos divergem de calvinistas nessa questão, porque para nós, arminianos, o fundamental da nossa teologia não é a liberdade humana. Inclusive, alguns equivocadamente afirmam que a principal doutrina do arminianismo é a doutrina do livre-arbítrio. Não é verdade. Jacó Armínio, que é esse teólogo que sistematizou, por assim dizer, que emprestou seu nome, né, para essa tradição teológica que é o arminianismo, que é um teólogo reformado, contemporâneo de Calvino, inclusive, ele é chamado pelos seus biógrafos e por alguns historiadores de o teólogo da graça. Então, a principal doutrina arminiana é a doutrina da graça de Deus. E aqui tem uma ideia muito interessante. Vamos voltar lá para o Éden. Quando nós falamos de morte espiritual, que o homem está morto nos seus pecados, nós estamos falando da queda. Então é importante nós voltarmos lá para a origem de tudo, lá para o jardim do Éden, aonde essa tragédia aconteceu. E rapidamente, todos que estão aqui te assistindo, imagino que são teólogos, são estudiosos, e eu não vou gastar tempo com detalhes. Mas a ordem que Deus deixou clara e inequívoca. Você pode comer de tudo, mas não pode comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. No dia que você comer desse fruto, você morrerá. Que tipo de morte Deus estava falando? Deus estava falando de dois tipos de morte. A primeira morte, que é a morte espiritual e morte física, e a segunda morte, que é a morte eterna. Ou seja, o homem nos seus pecados, em última instância, morrerá a segunda morte, morrerá a morte eterna. Mas, num primeiro momento, a morte imediata que o homem sofreu foi a morte espiritual, que é a ruptura da comunhão com Deus. Quando Adão e Eva, então, pela desobediência, pecaram, eles tiveram, então, a comunhão com Deus rompida. Eles estavam mortos espiritualmente. Até aí ninguém duvida, nem calvinista, nem arminianos. Mas olha que interessante. Eu estou aqui usando desse exemplo para ser bem pedagógico. No entardecer, o relato de Gênesis 3 diz que Deus chamou Adão. Ok? Adão não estava morto espiritualmente, ele não estava morto fisicamente, porque ele morreu 930 anos depois. Mas espiritualmente ele estava morto. Porque essa é a morte, a primeira fase do pecado é essa morte espiritual. Que Efésios capítulo 2 e verso 1 vai dizer, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. O pecado cria separação do homem com Deus. Então Adão estava morto espiritualmente, só que Deus chamou Adão. E olha que interessante, Deus não apenas chamou Adão, como Adão respondeu a Deus. E quando Adão responde Deus, tem uma coisa muito interessante na fala de Adão. Ele disse assim, ouvi a tua voz. Então, vamos lá. Deus falou, olha, o dia que você comer, você morre. Ele morreu? Morreu. Ele estava morto espiritualmente. Exato. Mas como é que Deus tratou o morto espiritualmente? Deus chamou Adão. Ou Deus já não sabia que ele estava morto? Deus sabia. Mas Deus chamou Adão. E o que Adão faz? Adão responde.
Ou seja, esse é o cenário mais claro da graça preveniente, da graça abundante, que preservou o homem num nível que ele pudesse ouvir e responder o Criador. Então, a morte espiritual que nós interpretamos, arminianos interpretam, que essa morte não é uma inexistência. Essa morte, ela diz respeito apenas a uma incapacidade do homem de tomar qualquer iniciativa em favor da sua salvação. Inclusive, é exatamente isso que Armínio fala sobre o livre-arbítrio. Ele diz que o livre-arbítrio do homem está quebrado, está mutilado, está enfraquecido, e nada pode fazer pela salvação, exceto se for auxiliado pela graça divina. Então, de si mesmo, o homem não pode fazer nada, mas auxiliado pela graça de Deus, ele pode responder à oferta do evangelho. Então, nós temos um cenário da salvação ali. O homem está morto espiritualmente, Deus fala e o homem responde. E responde dizendo que ouviu. Por que Adão, morto espiritualmente, ouviu a voz de Deus e respondeu? Porque ele estava sendo assistido pela graça divina. E se, nesse processo em que ele está sendo assistido pela graça divina, ele permanecer inclinado em ouvir a voz de Deus e não resistir, os efeitos da graça serão progressiva e cronologicamente salvífica. A consequência do homem que ouviu a voz de Deus por causa da graça que o habilitou para isso, se ele permanecer ouvindo, nascerá fé no coração dele e ele poderá crer no evangelho e ser salvo. Então, o efeito da salvação é um efeito sobre um morto espiritualmente. Mas esse morto espiritualmente está auxiliado pela graça de Deus. Em outras palavras, nós dizemos que a graça de Deus freou os efeitos do pecado. E de uma forma graciosa, de uma forma milagrosa, restaurou a liberdade do homem para que ele pudesse, então, num nível incipiente, responder à oferta do evangelho. Porque, de outra forma, Senuque, o homem teria se tornado tão mal quanto ele poderia ser. Veja que há um aspecto diferente entre a morte, a queda dos anjos e a queda dos homens. Os anjos caíram e se tornaram tão maus quanto poderiam ser. Ou seja, se tornaram demônios. O homem não se tornou um demônio. O homem, mesmo em pecado, ele permanece com aspectos da criação de Deus, com a imagem de Deus nele, de alguma forma. Porque ele consegue amar, ele consegue entender o belo, o criativo, cuidar da sua família, enfim, todos os atributos que o homem, mesmo caído, e todos nós pecamos em Adão, o homem continua ainda no seu estado de razão, no seu estado de graça, ainda com habilidades da imagem e semelhança de Deus. Porque o homem não se tornou um demônio, não se tornou tão mal quanto poderia ser, a ponto de ser irreversível a sua salvação. Porque a graça de Deus o auxiliou. O cenário é um cenário de graça. Né? Aí Apocalipse 12 vai dizer que o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo, ou seja, no plano redentivo de Deus, a criação já está amparada pela redenção. Deus não foi pego de surpresa, Deus não teve que o Filho de Deus enviar o seu Filho para morrer como uma consequência da queda. Não, está tudo já na previsão de Deus. Que o homem seria criado, mas seria alcançado pela graça. Então, assim, respondendo agora objetivamente sua pergunta, como é que um homem morto pode ser salvo? Só tem um jeito, auxiliado pela graça de Deus. Então, a autoria da salvação é de Deus. O mérito da salvação é inteira e exclusivamente de Deus. Mas Deus, na sua soberania,
condicionou a salvação a um ato de fé. E fé não é obras. Né? Até porque o homem só pode crer auxiliado pela graça de Deus. Então, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós. Isso o quê? A salvação. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, nós não entendemos a salvação como obra humana. Crer é do homem. E isso não se constitui obra. Até porque, para crer, ele foi auxiliado pela graça de Deus. Armínio, inclusive, usa a ilustração de um mendigo que recebe pão. E o ato de estender a mão não lhe confere nenhum crédito. O crédito é de quem lhe oferece alimento. Mas ele precisa corresponder àquela graça recebida. No caso da salvação, é crendo. Então, esse é assim, de forma bem simples e resumida, é a visão arminiana da mecânica da salvação, né? E como que o homem pode ser salvo. O homem pecador que está morto, de fato, ele pode ser salvo. E o próprio Jesus perguntou no homem que ele havia curado: crês tu no Filho do Homem? Ele disse: creio, Senhor. Então é possível crer. E também quando as pessoas perguntavam aos apóstolos o que devemos fazer para ser salvo, eles diziam: creiam no Senhor Jesus. Então, se creiam no Senhor Jesus, é possível a pessoa crer, mesmo estando morto espiritualmente. Então, é aquilo que o professor Jamierson aqui falou. Vocês que leram também a Ezequiel, quando fala do Vale do Gesso Seco, o que é que diz a palavra do Senhor? Ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Então, significa que o morto pode ouvir a voz do Senhor. É claro que nesse texto, aí é uma explicação no contexto. Deus vai dizer para o profeta que esses ossos secos simbolizavam o povo de Israel. Já temos de volta aqui o professor Jamierson. Sim, caiu. Então, eu vejo que muitos confundem a morte, e o professor Jamierson fez uma boa distinção, muitos confundem a morte espiritual da morte física. É como os testemunhos de Jeová, aquele texto que diz: os mortos nada sabem, para negar a imortalidade da alma, mas o morto que nada sabe, aí no Antigo Testamento está a falar do cadáver, aquele cadáver nada sabe, não está a falar da alma após a morte física do homem. Então, quando Deus disse certamente morrerás, Adão morreu e foi morrendo, né? Ele morreu espiritualmente, essa ruptura na comunhão com Deus, foi morrendo fisicamente, envelhecendo, o seu organismo morrendo, até que morreu fisicamente, e o professor falou depois da morte eterna. Muito bem, exato. E foi muito bem esclarecido, professor. Outra pergunta que eu quero fazer ao professor, não sei se o professor é arminiano de 5 pontos ou de 4 pontos. Eu sou de 5, é o arminianismo clássico. Exatamente. Então, a minha pergunta para o professor, eu só tenho umas 2 perguntas, já estamos em 42 minutos, mas nessas 2 perguntas sei que o professor vai desenvolver bem. A pergunta é: muitos dizem salvo uma vez, salvo para sempre. E vão buscar a passagem que diz que Jesus disse que ninguém pode vos arrebatar das minhas mãos. Então, se ninguém pode arrebatar das minhas mãos, como vocês dizem que a pessoa pode perder a salvação. Então, eles pensam que os cristãos estão brincando com Deus de toma lá da cá. Ganhou salvação, perdeu salvação, ganhou salvação, perdeu salvação, ganhou salvação. E ficam zombando e rindo. Qual seria uma explicação mais coerente para provar que, de fato, uma pessoa salva pode perder a salvação no meio da trajetória? Muito bem. Olha, rapidamente. A única forma de entender as advertências bíblicas quanto a permanecer firme, a obedecer, a santificar-se, a buscar a Deus, só pode ter uma razão. Né? Isso de Gênesis ao Apocalipse, há exortações à fidelidade, exortações à obediência, exortação a permanecer, à fidelidade, à persistência na fé. Só faz sentido tudo isso se de fato existe um risco. Porque senão é tudo um grande teatro e Deus está, de alguma forma, brincando com a gente. Quando que não é possível cair enquanto há tantas advertências. Agora, de forma pontual e específica, a Bíblia fala claramente de cair da graça.
Por exemplo, o texto de 1 Timóteo, capítulo 4. O Espírito expressamente diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé. E a palavra apostasia, do grego, é afastamento, abandono. Ou seja, estavam na fé e não estão mais. Hebreus capítulo 6, verso 4, que fala que aqueles que foram iluminados, provaram o dom celestial, que participaram da vida eterna e que abandonam, né, ou negam o sacrifício de Cristo, eles possam ser novamente renovados para entendimento. Depois, a mesma carta aos Hebreus, lá no capítulo 11, vai falar sobre pessoas que vivem consciente e deliberadamente em pecado, uma vez tendo sido iluminadas. Então, assim, não tem como nós fugirmos disso, né? São advertências da palavra de Deus, e elas só fazem sentido se de fato é possível cair da graça, se é de fato possível perder a salvação. Claro que esse tema é muito mais amplo, que a gente está fazendo apenas um resumo aqui. Então, assim, o arminianismo lida com o texto bíblico como ele é. Nós encaramos essas declarações bíblicas como sendo verdadeiras. Agora, como que isso se harmoniza a essa colocação sua do texto de Jesus, dizendo que ninguém os arrebatará da tua mão? Nós entendemos que nenhum evento externo pode nos tirar, né, da comunhão com Deus, do nosso estado de graça. Agora, da mesma forma que o arbítrio humano foi renovado pela graça de Deus para crer e ser salvo, ele pode resistir. Ele pode continuar resistindo à graça de Deus e abandonar a salvação. Então, nós não temos nenhuma dificuldade com isso. Agora, haja aqui necessidade de ser dito o seguinte: não é esse cai-cai. Amanhece salvo, vai dormir perdido, aí se arrepende, que ele apaga e escreve o nome do livro da vida. Então, assim, o arminianismo clássico entende, tem um consenso, esse assunto não é muito bem, assim, definido. Mas, assim, boa parte dos estudiosos arminianos, do arminianismo clássico especialmente, entende que o cair da graça é possível apenas uma vez. Essa é a minha opinião. Quando de verdade a pessoa apostata da fé, não é possível mais renová-la para arrependimento. Não é possível mais voltar ao estado de graça, porque a própria pessoa, de forma deliberada, não se arrepende mais, né? Então, entendimento não é de um cai-cai, né? A gente entende que ao longo da vida nós temos fraquezas, nós nos esfriamos espiritualmente, mas isso não é cair da graça, né? Logo você é renovado, logo você é avivado novamente, logo você se arrepende e você continua na presença de Deus. Então, são fraquezas da vida cristã. Mas quando eu me refiro a cair da graça, é um ato pontual, né? Como, por exemplo, da apostasia. Então, assim, há segurança para aqueles que estão em Cristo, mas a pessoa pode querer abandonar a fé. E a gente vê os exemplos bíblicos disso, a própria declaração bíblica nesse sentido. Agora, me permita ainda um fechamento. Como eu me apresentei, eu sou um pastor batista. Nem todos os batistas são de 5 pontos. Aqui no Brasil, a maior convenção batista no Brasil, que é a Convenção Batista Brasileira, ela é a chamada Escola de Pensamento Arminiano de 4 pontos. Né? De 4 pontos. Ou seja, são batistas que creem que uma vez salvo, salvo para sempre. Né? Mas o meu entendimento é que o que eles estão falando, na verdade, é uma mudança semântica das palavras. Quando nós falamos do eleito, né? Quem é o eleito? O eleito, no entendimento arminiano, inclusive de Armínio,
é aquele que persevera até o fim. Então, aquele que na presciência de Deus perseverou até o fim, esse, de fato, não se perde. Mas aí nós estamos vendo digamos assim, a última fase dessa pessoa. Essa pessoa que permaneceu até o fim. Nós não estamos dizendo que durante o processo, durante o percurso, alguém não caia. Então, o que está acontecendo entre batistas é, na verdade, uma troca semântica, é uma troca de conceitos. A respeito de quem nós estamos falando? Só esse ponto que acho importante a gente destacar. Boa, professor. Eu tenho a minha última pergunta para o professor. Já não está relacionada ao arminianismo, mas à escatologia. Sabemos que o professor é pré-tribulacionista. E algumas pessoas defendem que, estudando não só as escrituras, aquilo que era a expectativa dos apóstolos, dos pais apostólicos, desde o primeiro século, as pessoas criam no pós-tribulacionismo e dizem que foi John Nelson Darby que trouxe já no século XIX, essa questão do arrebatamento secreto e pré-tribulacional. O que é que o professor nos diz? Na verdade, a igreja passa ou não pela grande tribulação? E quais são as bases, para quem está nos assistir, quais são as bases bíblicas bíblicas e históricas que a pessoa pode apresentar para defender o arrebatamento secreto e pré-tribulacionista? É quase que uma mágica, né? Responder essas questões em tão pouco tempo. Nós realizamos aqui no Seminário Batista Livre a conferência pré-tribulacionista. Então, nós estamos na terceira edição dessa conferência. A última agora aconteceu no mês de março. E os vídeos dessas palestras estão no canal do Seminário Batista Livre. Então, se você quiser estudar com mais detalhes, ouvir mais profundamente o assunto, então, além de muitos livros, muitas obras que há, pré-tribulacionista, de teólogos sérios, né? De eruditos que escrevem dentro dessa linha, se você quiser algo mais rápido, mas com bastante profundidade, você pode pesquisar os vídeos no canal do Seminário Batista Livre, aqui no YouTube, depois você procura lá, Seminário Batista Livre, tem os vídeos de todas as conferências lá. Inclusive, a última conferência agora, Sihanouk, a minha palestra foi a doutrina da iminência. O que é a doutrina da iminência? É esse ensinamento bíblico de que devemos estar preparados, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Né? De modo inesperado, sem pré-aviso, sem necessidade de sinais, inclusive. E eu fiz uma defesa histórico-teológica desse assunto. Então, assim, é um mito nós acharmos que, pelo fato da antiguidade de uma doutrina, ela se torna verdade. E pela juventude, ela se torna falsa. Ou seja, é o mito do tempo. É o espantalho do tempo. Então, a doutrina não se torna verdadeira por ser antiga ou falsa por ser nova. Em outras palavras, se a igreja deixou, o cristianismo histórico, deixou de ensinar algo ao longo dos seus primeiros séculos, ou ao longo de vários séculos, isso não torna essa doutrina antibíblica. E nem pelo fato da igreja ensinar uma doutrina, a igreja histórica, eu estou dizendo, ela se torna verdadeira. Então, só para você ter ideia, a doutrina da justificação pela fé, ela surge de forma consistente e sistemática 1.500 anos depois, com a Reforma Protestante. E ninguém duvida hoje da justificação pela fé. Então, assim, o que a gente tem que entender? Que doutrinas são sistematizações que a igreja faz de acordo com a demanda no tempo. Então, os primeiros séculos da igreja, o assunto não era escatologia. Os historiadores sabem disso. O assunto era mais cristologia.
O tema era a cristologia, os debates foi em torno de cristologia, a teontologia, foi debatido a questão da igreja, né, a natureza da igreja, a eclesiologia, governo da igreja. Teve demanda a esse assunto. A escatologia nunca foi a preocupação dos pais da igreja, e depois que a igreja romanizou, depois que a igreja se tornou a igreja católica no Império Romano, pior, porque aí o alegorismo de Agostinho destruiu toda a base bíblica, né? Toda a base bíblica escatológica. Então, assim, o que nós podemos historicamente falar? E isso com provas documentais. A igreja dos primeiros séculos não tinha uma escatologia consistente. Ela não era pré, como nós somos pré hoje, 2000 anos depois, mas tampouco não era pós-tribulacionista. Então, assim, então, nesse ponto, nós empatamos, porque se a igreja não era pré nos seus primeiros séculos, a chamada patrística, então ela também não era pós. Não existe pós-tribulacionismo na patrística. O que havia, na verdade, a escatologia dos pais da igreja era uma coisa confusa. Eles não tinham ainda refletido o suficientemente. Então, ao mesmo tempo que a pais da igreja, como Tertuliano, Orígenes, Efraim o Sírio, eles falam da iminente volta de Cristo. Há pais da igreja que eles, e eu não tenho tempo de ler, né, esses registros históricos, mas depois posso disponibilizar um estudo sobre isso. E mesmo aqueles que assistirem à minha palestra, A Doutrina da Iminência, no canal do seminário, vai ver lá que eu fiz slides sobre isso e eu mostro. Então, ora eles falavam, por exemplo, de estarem vivendo já na grande tribulação. Daqui a pouco tinha outros pais, ou em outros escritos, aquele mesmo pai falava de uma esperança de ser livre da tribulação que viria. Então, assim, não era pré, da forma que o pré-tribulacionismo é hoje, consistente, sistematizado, mas também não era pós. Uma outra coisa que a igreja da patrística nunca foi, até Agostinho, foi a milenista. Pelo contrário, a igreja da patrística era uma igreja milenarista. Cria-se no reino literal de Cristo. Então, veja como que a coisa a verdade é muito diferente, né? Porque, assim, é muito fácil para o pós-tribulacionista, para muitos reformados, falarem assim, o pré-tribulacionismo surgiu com John Nelson Darby, no século XVIII. Bem, mas qual o problema disso? Primeira coisa, porque a juventude de uma doutrina ou a antiguidade não quer dizer muita coisa. Para você ter uma ideia, a doutrina da Trindade, de forma elaborada, consistente, ela se configurou no segundo, terceiro século. Então, assim, tudo bem. 3 séculos é muito diferente de 20 séculos ou 18 séculos. Ok, mas há uma prova de que ela não foi imediata. Nós temos aqui uma prova histórica que a doutrina da Trindade também não nasceu prontinha na mão dos apóstolos. Ou daqueles da primeira geração de imediatos, né? Daqueles que conviveram com os pais, os chamados pais apostólicos. Né? Os pais apostólicos também não tinham a doutrina da Trindade formulada. Demorou 200, 300 anos para que esse negócio, essa concepção trinitariana se consolidasse. Mas por que se consolidou? Porque eles tiveram tempo para debater esse assunto. Então, assim, é de consenso, é sabido de historiadores sérios, honestos, que os reformadores não gastaram tempo com escatologia. Qual que foi a preocupação dos reformadores? Qual foi a preocupação? Foi a soteriologia e a eclesiologia, mais uma vez.
Eles já não tiveram mais problema de debater teontologia, cristologia, pneumatologia, porque isso já estava bem consolidado, e ficaram preocupados com a soteriologia. O desenvolvimento foi na questão da soteriologia e da eclesiologia. Claro que outros temas também circundantes, mas essa foi a questão. Eles não se detiveram sobre escatologia, ou seja, eles engoliram o alegorismo de Agostinho, não questionaram, não passaram por um filtro nada disso, porque até então não havia essa interpretação alegorista. Então, é dessa forma que nós explicamos por que a escatologia passou a ser tema estudado nos últimos 200, 300 anos apenas. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Que agora, então, que nós temos uma compreensão melhor das Escrituras e nós podemos ver com clareza algumas doutrinas que não foram vistas há séculos atrás. Então, assim, um pré-tribulacionista não precisa ficar preocupado com essa questão. Essa questão é dos males o menor. É dos males o menor. A pergunta que se faz agora é, em vista desse contexto histórico, entendendo essa questão histórica, que há muito mais a se falar sobre ela, mas se você pegou aí mais ou menos o pano de fundo que eu fiz históricos aqui, a pergunta é, então, como é que se defende o pré-tribulacionismo, a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, propriamente dito, pré-tribulacional? Como é que se defende isso? Bem, então nós já superamos essa questão histórica, não tem problema nenhum que ela tenha sido desenvolvida melhor, né, percebida melhor nos últimos 250 anos. Não há problema nenhum. Do ponto de vista teológico, não há problema nenhum. Né? Claro que eu gostaria que ela tivesse sido defendida há 2000 anos atrás. Mas não é assim que as coisas, não é do jeito que a gente quer. Então, assim, a grande pergunta que nós podemos fazer sobre essa questão é qual a utilidade do arrebatamento para o pós-tribulacionismo? Por que arrebataram a igreja depois dela passar pela grande tribulação? É a pergunta que eu faço com pós. Em outras palavras, a igreja no pós-tribulacionismo não vai para o céu. É a chamada teologia do bate e volta. Ela vai até o encontro de Jesus e volta para o de novo. É uma igreja que não vai para o céu. Então, a promessa de Jesus de João 14, na casa do Pai há muitas moradas, se fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, voltarei, vos levarei para mim mesmo, não vai acontecer no pós-tribulacionismo. Na verdade, não há nem razão para arrebatamento da igreja. Porque imagina, eu deixo você sofrendo a ira do cordeiro, as taças, os selos, as trombetas, e aí eu te arrebato. Para quê? Te arrebatar depois que você passou por toda a grande tribulação. Então, assim, são questões, claro que a gente tem aqui outros argumentos, principalmente a comparação, a gente não tem como fazer isso aqui agora, mas o pré-tribulacionismo prepara duas listas de passagens bíblicas, especialmente, cujas passagens não se harmonizam. Não se harmonizam. Por exemplo, aparecimento de Jesus nos ares para arrebatamento da igreja. Depois o relato de que ele descerá sobre o Monte das Oliveiras. Então, são passagens que, depois que teólogos começaram a olhar com detalhes essas passagens não, e todas as passagens falando sobre a segunda vinda de Cristo. Essas passagens, elas são contraditórias, exceto se você entender a volta de Cristo em duas fases. A primeira fase para arrebatamento da igreja, e com isso livrando ela da grande tribulação, inclusive que é promessa, né? Inclusive é promessa, livrar da hora da tentação, que haverá de vir sobre todo mundo, uma vez que esses juízos de Deus, a grande tribulação, não é para a igreja, é para o mundo, é para Israel. Então,
à luz da profecia das 70 semanas de Daniel, que essa hora da provação, esse período de provação, era para o povo de Daniel, nós entendemos que a igreja não passa pela grande tribulação. Né? Essa promessa, ela ficou, de certa forma, mal compreendida ao longo dessa história da igreja, até que mais recentemente que se analisou com mais detalhes essas passagens bíblicas. Né? A passagem principal sobre isso, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e outras passagens paralelas, né? Como, por exemplo, o sermão profético de Jesus, capítulo 24 de Mateus, capítulo 25. Boa, boa. Muito bom estar aqui ouvindo o professor, muita sabedoria, mas o tempo já se vai e nós temos a certeza que teremos a oportunidade de ter o professor mais uma vez aqui. Queria deixar aqui também alguns subsídios, o professor falou muito bem. Há um texto lá no Daniel que o anjo diz para ele: 70 semanas estão reservadas ao teu povo. Ele foi específico e trata-se do povo de Daniel. O povo de Daniel é o povo judeu, é o povo de Israel. E sobre essa questão do século XIX, aqui em Apocalipse, está escrito, Apocalipse 22:10. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Nós vamos encontrar muitas expressões, tanto em Daniel, dizendo cele, cele, cele. Aqui diz não cele. Ou seja, a luz, a iluminação para a compreensão das verdades bíblicas não estão seladas. Isso pode acontecer no decorrer do tempo. Já houve época da história que se pensava que o ID de Jesus se cumpriu somente para os apóstolos, até que a igreja despertou e começou a cumprir o ID de Jesus, entendendo que aquela ordem também nos diz respeito a nós. Eu perguntei propositadamente para o pastor falar para nós, porque eu concordo com essa explanação. Então, eu quero agradecer ao professor por essa amabilidade de presentear aqui os angolanos. Já sabemos que não é fácil ter os professores brasileiros aqui, né? Mas o pastor Jamierson Oliveira é uma pessoa humilde, uma pessoa muito boa, transmite paz, tranquilidade. Eu agradeço. Olha, até tivemos aqui a presença de muitos angolanos aqui, pastores, evangelistas, estudantes de teologia também. A vocês que nos deram o carinho da vossa audiência, o nosso muito obrigado. Faremos votos de que o professor não só volta aqui na página só para esclarecer, como também faça uma visita para Angola, porque ele me disse que já visitou África do Sul e Moçambique. Quem foi para Moçambique tem que conhecer Angola. Então, Exato. professor, muito obrigado. Pode se despedir do pessoal e deixar as suas redes sociais para que eles possam seguir de perto os vídeos e as atividades do professor. Muito bom. Você me convidou para essa live, eu vou tratá-la apenas como uma apresentação para o público e o povo angolano. Depois a gente vai fazer outras, aí a gente pode ser bastante específico sobre o tema. Então, essa fica como sendo um bem-vindo, e eu agradeço o teu convite. E a sugestão, né, o Mariano, eu vi aí um comentário do Mariano Raul, ele diz assim que tem que ter a segunda parte só sobre escatologia. Então, nós podemos programar uma live só sobre escatologia, em que eu vou dar esses fundamentos históricos e a razão, né? A razão dos pressupostos pré-tribulacionistas. Tá? Então, ficaria uma live mais específica. Né? Eu temo que nesse tempo tão curto que tivemos, acabamos aqui não conseguindo aí trazer assim maiores explicações, né? Tanto do arminianismo, que você fez apenas 2 perguntas, e agora sobre escatologia. Mas em outras, né? Aí a gente pode fazer uma coisa mais específica, com um pouco mais de tempo, desde o início, trabalhando questões a questões, e no final abrindo para perguntas também. Talvez Exatamente. Uma coisa bem legal. Exatamente. Mas olha, muito obrigado pela tua amizade, você estudou conosco aqui no Seminário Batista Livre, se formou na nossa pós-graduação em interpretação bíblica. Foi muito bom aquele tempo que estivemos juntos.
Quero te agradecer o apoio, você sempre tem sido um colega, um companheiro nosso aqui, nos ajudando, divulgando o seminário. Quero agradecer à Igreja Angolana, como eu disse, eu já estive na África do Sul e Moçambique. Agora quero conhecer Angola, né? Qual é a comida aí? O Brasil é a feijoada. Qual A que é aí? feijoada. Em Angola temos o funge. Funge aqui é como se fosse a polenta, né? É, Temos o funge com carne seca, é. feijão de molho de dendê. É uma comida super gostosa. Temos o Então, quero. mufete. Mufete é feito à base de farinha de mandioca, peixe grelhado. O brasileiro é muito amigo de carne, o angolano é muito amigo de peixe. Mas eu gosto muito do peixe. Gosta, né? O peixe assado, o feijão de olho de dendê, a farinha de mandioca e uma salada, salada aqui como chamam, vinagrete, né? Isso. Vinagrete. Esse prato chama-se mufete. E tem o de Cabo Verde, que também é muito consumido em Angola, e nós comemos também muito aqui na nossa casa, que é a cachupa. Ah, o que Cachupa, é? entra aí a carne, ah, calabresa, feijão, milho de canjica, bem temperado, tudo numa mistura aí. É muito gostoso. Um dia o pastor vai vir comer aqui na minha casa, aqui um prato angolano, antes de ir Amém. para Angola. Eu espero um dia, Deus permitir, estarmos aí com vocês, aí em Angola. Que Deus abençoe muito. Eu sei que há uma igreja muito vibrante, a igreja angolana é uma igreja muito avivada, uma igreja que já faz missões, né, no próprio continente africano. Então, permaneçam despertados, servindo a Deus. É um privilégio para o Brasil servir a igreja em Angola. Se de alguma forma a igreja brasileira é influente em Angola, para nós isso é um privilégio, né? Um privilégio. Em ver nascer, como fruto de missão brasileira ou apoio da igreja brasileira, uma igreja tão forte que pode evangelizar o continente, né? Eu sei que a África ainda é um desafio evangelístico e missionário grande. Uma das áreas que eu tenho uma atuação também muito importante para mim é a área de missões, a área de missões. Inclusive, né, a Bíblia Missionária de Estudo está aqui como uma prova disso. E eu sei que, quando eu estive na África do Sul e Moçambique, para mim foi uma alegria muito grande, né, a importância do povo africano para o mundo, né, para o mundo. Sei que Deus tem derramado bênçãos aí sobre o continente, sobre Angola em especial. Eu agradeço. Olha, vocês me encontram fácil, Facebook, Instagram, meu nome não é tão comum, né? Então, o nome Jamierson, você vai achar só eu mesmo aí. Então, me procure aí no Instagram, Facebook. Tiver alguma dúvida, eu não tenho muito tempo para responder assim em redes sociais, mas, na medida do possível, posso tentar te ajudar aí com alguma outra questão. E venham estudar, mesmo à distância, venham estudar no Seminário Batista Livre. Boa. Eu que agradeço, pastor Jamierson, muito obrigado. E vou ler aí o último comentário da Edivânia que diz: nós que agradecemos, esperamos por ti aqui, vamos preparar o funge e o calulu, feijão de olho de palma, quizaca, de muamba. O professor não entendeu nada, mas é um prato super gostoso. Amém. Deus Espero comer. abençoe. Muito obrigado, pastor. E vocês estão do outro lado, aguardemos então a próxima live. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado.